Hoje é segunda-feira, 21 de outubro no Brasil e 22 de outubro, terça-feira, aqui na Austrália. O dia está terminando no Brasil e começando aqui na Austrália. Aqui em Perth, exatamente, são 7 horas da manhã. Em Sydney já começou faz um tempinho, são 10 horas da manhã. E hoje é um dia super especial. A gente vai ter nada mais, nada menos do que um professor universitário. Ele é brasileiro e trabalha em uma das mais renomadas universidades aqui na Austrália, o doutor Paulo Pelicione. Vou enviar o convite para o Paulo conversar com a gente. Fala, E Adriana. aí, doutor Paulo, tudo bom? Tudo jóia? E você consegue me ouvir? Consigo. Tudo ótimo. Me ouve bem? Ouço sim. Deixa eu desligar meu e-mail aqui, Tá. porque senão ele vai ficar aparecendo. Eu tô com a minha tela aqui na frente, mas eu não quero ficar distraído, não. Tá bom. E aí, como é que tá seu dia? Que já começou faz um tempinho, né? Meu dia tá bom. Eu comecei, na realidade, hoje às 8h30, então eu já tive 2 reuniões já. Uma com um aluno brasileiro, inclusive. Olha, Então, o meu dia aqui acabou de começar, acordei, pode ainda tava começar. tomando, eu tava Tá tomando meu tomando um café café aqui aqui. para acordar direito. Perfeito. E o pessoal lá no Brasil tá terminando o dia. Paulo, deixa eu te apresentar formalmente para Claro. todo mundo saber a sua história. O doutor Paulo é de São Paulo, bacharel em fisioterapia pela Faculdade Anhanguera, onde fez pesquisa pelo Programa de Iniciação Científica por 2 anos. Fez especialização em aprendizagem motora pela Universidade de São Paulo. Ele também é mestre em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Estadual de São Paulo. Realizou estágio de mestrado sanduíche na Austrália por 5 meses pelo Instituto Neura. E em 2016 iniciou seu doutorado na University of New South Wales, em Sydney, na Austrália, após ter conquistado uma bolsa para desenvolver pesquisa na área de risco de queda em pessoas com doença de Parkinson. Ao concluir o doutorado, ele recebeu a oferta para atuar como pós-doc no Neura, em Sydney. No entanto, devido à pandemia de Covid, ele se mudou com a família para Nova Zelândia, onde conquistou uma das mais disputadas fellowships para pós-doutorado pela Universidade de Otago. Após o período na Nova Zelândia, retornou para Sydney e foi contratado como professor e pesquisador na University of New South Wales. Em 2023, ele recebeu o prêmio de pesquisador emergente pela sociedade acadêmica mais importante da sua área. Ao longo do seu vasto currículo em publicações científicas, Dr. Paulo conquistou financiamentos de pesquisas importantes, tanto na Austrália como no Brasil e na Nova Zelândia. Ele supervisiona alunos de mestrado e doutorado, coordena o grupo de pesquisa para pessoas com Parkinson e realiza pesquisas na interseção da fisioterapia, ciências do movimento humano e neurociências, com foco na prevenção de quedas em pessoas com distúrbio neurológico. Doutor Paulo, parabéns pela trajetória. É impressionante, é inspirador, nos enche de orgulho como brasileiros ver um profissional da sua categoria se destacando com tanto brilho num país como a Austrália, e ainda mais trabalhando numa universidade como a New South Wales, que está entre as 100 melhores do mundo, está em segundo lugar de melhor universidade da Austrália. E parabéns, parabéns. Fala pra gente, conta pra gente como que você chegou na Austrália, a ideia de ir para a Austrália. Eu entendi aqui que seu primeiro contato com a Austrália foi ali no seu mestrado sanduíche. Foi esse momento aí que te despertou para voltar para a Austrália para fazer um doutorado? Sim. Adriana, primeiramente, obrigado, né? Obrigado por contar o meu currículo aí. E como brasileiro e latino é difícil conter emoção, né? Então, vou respirar fundo. Mas é muito orgulhoso de estar aqui. E antes de eu iniciar, eu quero
dizer que eu falo da terra dos povos Bidigal, aqui em Sydney, né? E eu quero prestar o meu respeito e tributo aos aborígenes e o povo das ilhas Estreito de Torres, né? Tanto o povo que veio antes da gente, né? O povo atual e o povo emergente, e também, né? Demonstrar o meu respeito e meus tributos aos povos originários de qualquer lugar de onde os nossos colegas estão ouvindo, né? Nesse caso, no Brasil, né? Eu acho. Brasil, Moçambique, Angola, enfim. Mas estamos aí. E obrigado pelo convite. Acho que a parte da emoção já passou um pouco, né? Mas a minha história de chegar na Austrália é um pouco confusa, né? Uma linha reta, né? Então, eu falo bastante, eu não quero me estender muito, mas eu acho que é interessante compartilhar sobre isso. A minha intenção inicialmente, em 2013, era ir para o Canadá, para a Universidade Wilfrid Laurier, no Canadá. Na época, a gente tinha uma colaboração do laboratório que eu vim, da Unesp de Rio Claro, né, com a falecida professora Lilian. A gente tinha uma colaboração muito grande com um pesquisador lá, chamado Quincy Almeida, que os pais, inclusive, falavam português, mas ele é canadense, né? E aí o Quincy, ele já tinha uma colaboração conosco, e era o meu sonho trabalhar com ele. Só que alguns alunos já tinham feito sanduíche, pós-doc lá, e a professora Lilian pensou, vamos mudar um pouco o foco, né? A gente já tem uma relação com o Quincy, você já conhece o Quincy, a gente já vai em congresso junto, por que não ir para a Austrália? Na época tinha uma aluna de doutorado brasileira, hoje a doutora Joana Caetano, fazendo doutorado aqui, e ela era uma membro do laboratório também, aí eu pensei, por que não Austrália, né? E meu primo morava aqui, estudava inglês e surfava na época, né? Como vários brasileiros vêm para a Austrália também, e ele gostava muito daqui. E aí o professor Lord, que foi o meu orientador de doutorado, ele foi convidado para um congresso no Brasil, inclusive um congresso que foi que aconteceu na minha universidade. Aí eu falei, por que não, né? Na época eu estava submetendo para a Bolsa FAPESP, eu acabei conseguindo a bolsa, né? E aí eu tive uma conversa com ele, ele falou, não, vamos, bora. Aí ele super topou me receber, né? E aí eu vou falar um pouco sobre isso depois, né? Porque eu sei que você vai perguntar como que os professores veem os alunos brasileiros, e eu acho que isso faz parte, né? Mas aí nós planejamos por meses e meses e meses até que eu apliquei para a bolsa, consegui a bolsa BEP, vim para cá fazer o meu mestrado. Eu cheguei aqui no dia 10 de dezembro de 2013, primeira vez que eu vim. E aí dali então o resto é história, né? E aí você ficou esse período sanduíche do mestrado aí, retornou para o Brasil, terminou o mestrado, né? E aí resolveu voltar para um doutorado. Sim, exatamente. Eu fiquei aqui por 5 meses e aí eu voltei para o Brasil, o qual concluí o meu mestrado, né? E aí nesse meio tempo eu estava querendo voltar para cá, porque a minha experiência foi muito boa, né? Então, assim, eu gosto de falar, eu não gosto da síndrome vira-lata, eu acho que o Brasil é muito bom. Para quem está ouvindo aqui, faz ciência no Brasil, eu sei que se você tivesse os recursos que a gente tem aqui na Austrália e em outros países, você estaria ali fazendo pesquisas muito maiores, né? Então, a gente carece um pouco de recursos, né? No Brasil. E eu lembro que eu fiz um trabalho muito grande em 5 meses aqui, algo que eu não consegui fazer, que eu não conseguiria fazer no Brasil em 2 anos, assim, sabe? E aí eu acho que por ter essa facilidade, por um lado, né, de ter todos os recursos possíveis, de ter um acesso a um número maior de participantes, né? Também, eu estava falando da cidade de Rio Claro, uma cidade de 200 mil habitantes, em comparação a uma cidade como Sydney, que hoje eu acho que tem 6 mil habitantes, né? 6 milhões de habitantes, né? Então,
acesso a muitas coisas e aí, para responder as perguntas de pesquisa que eu tinha em mente, eu pensei, eu preciso ir para fora, né? Eu preciso ir para um lugar maior e como eu já tinha essa relação com o meu orientador de doutorado, eu mandei um e-mail para ele e aí ele falou, eu não tenho bolsa, você consegue uma bolsa? Se você conseguir, a gente trabalha junto. Aí foi, a gente trabalhou numa proposta, começou de um jeito e depois mudou muito, mas mudou para melhor, inclusive, né? A gente começou assim um pouco mais contido, mas foi assim, depois de 2 anos que eu saí da Austrália, eu retornei para fazer o meu um pouco menos de 2 anos, mas eu retornei para fazer o meu doutorado pleno aqui. E aí nunca mais retornou para o Brasil. Só de férias, só de férias. Acho que a Austrália tem isso, esse magnetismo, né? Dificilmente alguém que vem para a Austrália quer sair da Austrália, porque eu acho que é um país que te entrega muita qualidade de vida, independente de qualquer coisa. A qualidade de vida acho que vem ali em primeiro lugar. Não, um dos outros motivos também do retorno é pela qualidade de vida, né? Eu lembro que eu comentava com meu pai, durante o meu período de mestrado, eu saía de casa às 7 da manhã, porque a gente tinha que estar no laboratório às 8, né? Outros tempos, né? E, inclusive, é difícil criticar uma rotina que, se não fosse essa rotina, eu não estaria aqui e o meu laboratório também não funcionava, né? Aí, pelas faltas de recursos e tudo mais, né? Então, a gente fazia o laboratório das 8 da manhã às 6 da tarde. E aí, porque o meu doutorado foi um pouco complexo em questão de análises e coleta de dados, então, por exemplo, eu tive que fazer uma coleta de dados de análise do movimento 3D só para simplificar. Nós utilizamos 4 câmeras de gravação, assim, simples, assim, aquelas que antigamente a gente carregava na mão para filmar. Então, a gente utilizou 4 câmeras daquela e utilizamos um software para fazer essa análise 3D. Enquanto aqui hoje, o nosso instituto comprou um dispositivo que faz o mesmo serviço, mas que leva 10% do tempo. A outra escola aqui da Faculdade de Bioengenharia, eles também têm o mesmo dispositivo de câmeras. O pessoal, acho, da arquitetura também tem. E o Instituto de Neurociências que eu sou vinculado também tem o mesmo set de câmera, enquanto a gente utilizou 4 câmeras simples no Brasil. Então, isso fez com que a minha rotina de trabalho literalmente começava às 7 da manhã e acabava às 11 da noite. Tinha os breaks aqui e ali. Eu era envolvido com alguns esportes da universidade, como fisioterapeuta, enfim. Mas a minha vida toda o meu dia todo era trabalhando. Quando eu vim para cá e eu notei que o australiano trabalhava das 9 às 5, inclusive o meu flatmate, o cara que eu morava junto, ele saía de casa às 6:30 da manhã. Ele chegava às 3, ele gritava, Paulo, vamos pra praia. Quando eu estava em casa, que ele ia surfar, eu falei, eu quero ter essa vida para mim. É uma qualidade de vida que foi a primeira vez que eu parei para pensar, existe vida além da academia. E aí foi o motivo principal de eu ter vindo para cá, né? E aí a intenção era retornar para o Brasil, né? Eu gosto muito do Brasil, sou brasileiro orgulhoso, só que ao perceber essas comodidades e também ao construir uma família aqui, aí não teve jeito. Aí eu tive que ficar na Austrália, que não é tão ruim, né? Eu sinto falta da comida brasileira, mas hoje eu sou muito feliz aqui também. Faz parte. Essa frase que você falou é muito impactante, viu? Existe vida além da academia. E é assim, parece coisa de outro mundo, mas para a realidade do Brasil isso é difícil mesmo. Muito, E muito. realmente, aqui na Austrália a gente percebe que existe vida além da academia. E aí, depois do seu doutorado, coincidiu o término do seu doutorado com o início da pandemia? Você foi para Nova Zelândia, foi isso? Isso, eu acabei o meu doutorado, né? Eu acho que eu entreguei no dia 13 de fevereiro. Eu tenho as datas boas na minha mente. Aí no dia 20 de abril eu recebi a notificação de que eu tinha me tornado um doutor, né?
E aí, nesse tempo, foi quando a pandemia meio que coincidiu. Então, antes da pandemia acontecer, eu já estava trabalhando como assistente de pesquisa para converter para um pós-doc aqui, num financiamento bem grande que a minha mentora hoje, a professora Kim Delbert, e um colega chamado Matt Brody, eles conseguiram, né? E aí eu ia trabalhar como pós-doc para eles, só que a pandemia veio, e aí com a pandemia e a minha companheira, né, de vida, ela teve uma situação assim na saúde dela que deixou ela bem fragilizada, né? Então assim, ela teve um problema de saúde bem sério. E aí nesse tempo a gente começou a pensar, né? Tipo, pô, minha família tá no Brasil. Ela não fala português, não tem nem como ir pro Brasil para ter um respaldo da família, sabe? E aí na época o Brasil tava vivendo aquele caos da pandemia, que a gente teve toda aquela negação por parte do governo anterior, né? Era 2020, né? 2020, e aí a gente sofreu bastante. A gente, eu falo porque eu sou brasileiro, apesar de não estar lá, né? Ah, e aí eu pensei, pô, o que a gente vai fazer? E aí a minha companheira, ela é da Nova Zelândia, ela falou, pô, vamos para Nova Zelândia que minha família tá lá. E aí nisso eu falei, o que eu faço agora de trabalho? Aí eu comecei a aplicar para algumas fellowships. Eu apliquei para a fellowship ela chama Division of Health Sciences Fellowship da Universidade de Otago. Então, ela tem um aceite de 7%, né? E aí eu apliquei e eu já tinha conhecido a minha mentora de pós-doc numa visita que eu fiz, né? Porque a minha companheira é da Nova Zelândia, e toda vez que a gente viaja como acadêmico, a gente faz os networks da vida. E aí eu mandei um e-mail para ela, eu falei, Lee, o nome dela é Lee Hale, você me aceita para aplicar para um pós-doc? A gente conversou sobre alguns projetos, ela falou, não, vamos aplicar junto, e eu consegui. Tinha 2 vagas, eu fiquei em primeiro. Olha aí. E aí eu gosto de contar, porque é bom contar as glórias, assim, também. Claro. Sabe? Acho que é bom pro povo ver, assim, que a gente é brasileiro, mas a gente não deve nada para ninguém. Essa pergunta vai vir e eu vou falar um pouco mais de orgulho sobre, né? E aí eu consegui, aí eu fiquei lá por 2 anos, e foi uma experiência, assim, para mim, mudou a minha vida como ser humano e mudou a minha vida como pesquisador, ter morado na Nova Zelândia, assim. É um povo muito bonito, é um povo que pensa no povo, assim, sabe? Então, é um povo que pensa, a gente faz pesquisa, mas para quem que a gente faz pesquisa, né? Então, a gente publica legal, beleza, a gente de orgulho, pega financiamento, mas para quem que a gente está fazendo essa pesquisa? Pelo menos a pesquisa focada no ser humano, né? Então, me ajudou a pensar que ali do outro lado tem um ser humano, né? Muito mais do que antes, né? E me ajudou também a pensar, na época eu tive uma exposição muito boa com os povos Maori, né? Com os nativos da Nova Zelândia, e assim, o respeito que eles têm com o povo nativo de lá e com o imigrante em si, assim. Então, me fez pensar muito sobre para quem que a gente faz essa pesquisa e se a pesquisa que eu tenho feito hoje, quem que ela está atingindo, né? Então, assim, antigamente a minha pesquisa sempre atingia o mesmo grupo, né? Então, era o grupo ali de meia-idade, branco, com poder, aí um status social mais elevado, um povo que com grau universitário maior, mas aquele povo que tinha menos acesso à estrutura, menos acesso aos serviços de saúde, eles estavam perdendo toda essa possibilidade. A Nova Zelândia me ensinou basicamente opa, peraí, a gente tem uma população mais diversa e maior, a gente tem que fazer alguma coisa para eles, né? Então, me abriu muitos olhos para ser um ser humano melhor dentro da área acadêmica. Nossa, que legal isso. Você passou 2 anos na Nova Zelândia e aí retornou para Sydney. Sim. Eu retornei para cá pelo mesmo motivo. Então, eu e minha companheira, a gente decidiu ir para Nova Zelândia, só que por alguns motivos pessoais ela teve que retornar depois de um tempo teve que retornar para a Austrália, e eu fiquei sozinho lá e ela ficou sozinha aqui, né? E aí a gente pensou, pô, não dá para morar separado, né? E por mais que eu tava gostando da minha experiência, foi uma experiência muito boa, mas pô, eu aprendi a priorizar a família também, enquanto eu
morei para fora, né? Que a vida não é só trabalhar. E aí eu tava com a dura missão de voltar para a Austrália, né? Assim, eu tô sendo bem sarcástico, porque é um país assim que eu gosto muito, me proporciona uma qualidade de vida muito grande. E aí eu apliquei para algumas posições acadêmicas, eu apliquei para UTS, que é a University Technology of Sydney, para a University of Newcastle, que é bem perto de Sydney também, e para outras universidades. Eu fiz entrevistas com essas duas universidades também, mas aí quando eu fiz a entrevista com a University of New South Wales, onde eu trabalho hoje, aí eu consegui a vaga, né, eles chamam de lecturer, né, que é a mesma coisa que o professor assistente no Brasil, e aí eu trabalho que eles chamam de combined track, eu faço pesquisa, eu dou aula e eu trabalho com a parte administrativa e com a parte de serviço e extensão à comunidade, bem parecido com os 3 pilares acadêmicos do Brasil também. Então, eu queria perguntar para você também, para o pessoal que está assistindo entender, porque assim, no Brasil, para você se tornar um professor universitário, tem aquele concurso massivo que é inscrição, e aí você faz uma prova que você escreve um capítulo de livro inteiro sobre um tema que é sorteado na hora da prova. Aí depois você passa pro. Nem lembro mais. Você passa. Tem aula didática, você passa nessa etapa, vai para a aula didática, depois tem defesa de projeto, depois tem arguição de currículo, do memorial. São várias etapas assim super cansativas, exaustivas, com uma banca. E na Austrália é completamente diferente. E aí eu queria que você contasse como que é o processo para se tornar professor, para conseguir um cargo desse aqui na Austrália. Obrigado pela pergunta, Adriana. Eu acho que é muito válida, é muito importante ressaltar também. Aqui, eu vou tentar fazer um paralelo com a nossa realidade do Brasil. Eu sei que várias pessoas que estão assistindo aqui ou que vão assistir depois são fisioterapeutas ou profissionais da saúde. É a mesma coisa que, vamos supor, uma clínica X abre uma vaga, pede currículo, você manda o currículo, passa por um processo de entrevista. É simples assim, né? Então, acho que o grande benefício daqui é esse. Claro que é um processo competitivo, né? Então, acho que para uma vaga como a minha, eu chuto no mínimo 50 currículos ali e pelo menos umas 3, 4, 5 pessoas foram entrevistadas, né? Eu falo isso porque eu já vi outros processos de entrevistas também, tanto na Universidade de Otago quanto aqui. E aí o meu processo foi, eles abrem a chamada online, né? E aí eles pedem uma cover letter, né? E aí geralmente de no máximo 2 páginas. E aí eles têm alguns itens online que eles pedem, tipo, por exemplo, a pessoa que vai aplicar para a vaga X, ela tem que atender a tais itens, né? Então, ter um doutorado na área, participar em pesquisa, fazer isso, ter conhecimento daquilo e tudo mais. E aí, geralmente é entre 3 e 4 páginas, pelo menos esse foi o meu processo, e geralmente eles indicam, né, quantas páginas... Eles chamam de selection criteria. E isso, aí você tem que exatamente. responder cada critério de seleção, se você atende cada critério de seleção. E de uma forma sucinta, que é o mais difícil para nós brasileiros, né? Então, e aí eu tive que responder a cada critério, né, de seleção. E aí eu mandei, e aí quando eu mandei, meu currículo bateu com a demanda, né? Eu acho que eu escrevi bem também, tanto a cover letter e o selection criteria. E também eles precisavam de um professor na mesma área que eu. Aí eles me convidaram para uma entrevista. Eu ainda estava na Nova Zelândia, eu fiz essa entrevista online. E aí foi quando o fato de eu ser brasileiro fez eu pegar a posição, não por ser brasileiro, mas é por ser desenrolado, né? Então, eu apresentei bem e assim, eu acho que a vantagem nossa brasileira é que a gente não consegue esconder quem a gente é. Né? Pelo menos eu não me escondo. Se você me vê na rua, eu sou a mesma pessoa aqui da live. Eu dou aula assim para meus alunos, eu tenho 2 alunos na live também que me acompanham.
é que a gente trabalha junto, então... e aí eu fui bem na entrevista, né? Depois, uma das pessoas do meu comitê, a gente trabalha junto hoje, ela comentou comigo, ela falou, não, eu bati o pé que eles tinham que te contratar, pô. Você deu uma aula pra gente lá na tua entrevista e a gente tem que te contratar. Então, assim, é um processo muito mais fácil, né, daqui no Brasil. E hoje em dia, pelo menos aqui em Sydney, eu não sei como que está em outros estados, né, que a legislação em alguns aspectos muda de estado para estado. Mas aqui em Sydney, pelo menos, eles mudaram até a parte de contrato, né. Então, eu comecei como um contrato de 3 anos para converter para o tenure, né. E aí, só para dar uma simplificada para o pessoal que está online e que o pessoal que vai assistir depois, o tenure é nada mais, nada menos que aquela segurança que o concursado no Brasil tem, sabe? Posição Então, permanente. isso. E aí antigamente era assim, hoje as universidades não podem oferecer a vaga mais dessa forma. Ou é fixo, ou eles fornecem como continuing, tipo, você já começa o teu trabalho como tenure. Claro que você passa pelo período probatório, que aí eu acho que esse período é em qualquer lugar do mundo, né, para ver se você se encaixa com os ideais do trabalho, e aí é só alegria, pô. Se eu não pisar na bola, é claro, depois do período probatório eu vou estar aqui até aposentar, né. As universidades aqui, a CURT que eu trabalhei, ela era assim também, mas quando eu passei foi para Research Fellow, então era uma posição só de pesquisador, não precisava dar aula. E aí era um contrato de 2 anos, porque era vinculado a um projeto de pesquisa específico, e aí para renovar dependia da aprovação de grandes, de mais dinheiro para outros projetos, para continuar renovando esse contrato. Sim. E aí eu acho assim que é um pontinho negativo em relação em comparação com o Brasil, porque o Brasil você passa no concurso, a posição é sua para sempre. Por outro lado, eu acho que essa condição da posição ser sua para sempre, em muitos casos, deixa o pesquisador acomodado. E aqui na Austrália, como tem as posições permanentes, como você falou, mas tem também essas que são de contrato e que depende de ficar aprovando o projeto sempre. É um pouco estressante, porque você sempre fica pensando, será que o projeto vai ser aprovado para eu ter um emprego no próximo ano? Mas, por outro lado, sim, você está sempre nativa, está sempre produzindo, né? Sim. E essa parte é uma parte boa, ela motiva, né? Tem segurança, mas motiva, né? Mas assim, até mesmo na vaga fixa, né? Assim, na vaga permanente, a gente tem um processo de promoção, né? Então, assim, se eu não produzir dentro dos 3 pilares da academia, né? Então, vamos supor, se minha aula não é de qualidade, ou eu não estou produzindo pesquisa, ou eu não estou fazendo atividades administrativas que contribuem tanto para a sociedade quanto para a universidade, eu não consigo subir, né? Então, a gente tem níveis de A a E, né? Hoje eu estou no último passo do nível B, né? Eu estou aplicando, nem sei se devia falar isso, mas estou aplicando para promoção para nível C para o ano que vem. E assim, eu tenho que mostrar que eu tive uma progressão na minha carreira acadêmica, senão eu não consigo. E eles são bem rígidos, você continua empregado, não tem problema. Mas eles são bem rígidos, porque eles querem de fato ver a trajetória para cima, né? Para que eles formem líderes, não só acadêmicos, né? Que eu acho muito válido. Eu acho que numa posição como a nossa, Adriana, a gente é privilegiado, né? Eu não falo com uma arrogância, mas eu falo assim com o fato da gente estar num lugar onde a gente pode pensar, onde a gente pode se aprofundar nas nossas ideias, a gente tem um certo respeito com a comunidade, né? E a gente ensina. Eu acho que não tem nada mais bonito do que ensinar, né? Do que você disseminar o conhecimento, você fazer essa troca de experiência, né? Então, eu acho também nada mais justo do que, se a gente está nessa posição, a gente tem que almejar sempre estar subindo para que a gente possa inspirar outras pessoas que estão fazendo doutorado, enfim, para chegar no nosso lugar e estar movimentando essa roda gigante, né? Que serve para todo mundo. Com certeza. E eu gostaria também de falar um pouco dos benefícios. Assim, só para o pessoal saber,
quando você é contratado por uma universidade, os salários, eles são tabelados, como o Paulo falou, aí tem a progressão, tem vários níveis. No Brasil também eu acho que é assim. E aí você tem que atender alguns requisitos para você ir subindo de nível. Mas aí, fora o salário, que é muito bom, a gente não vai entrar em detalhes, mas se vocês entrarem no Google e pesquisarem o salário de profissão universitária, é meio que tabelado para todas as universidades da Austrália. E assim, é um valor muito bom, dá para se viver muito bem no país. E fora o salário, vamos falar dos benefícios que vêm junto com o salário? Porque eu acho Sim, que deve ser uma dúvida do pessoal também. sim, claro. As universidades, por exemplo, tem um superannuation, que é o sistema de aposentadoria, de 17% do seu salário. Então, assim, você tem um salário X, então é mais 17% do valor do seu salário. Esse valor vai para um fundo de aposentadoria. É 17% na New South Wales também, eu acho que é padrão, Isso, né? é Todas as 17. universidades da Austrália. Isso. Qualquer outro órgão, sei lá, indústria ou outros órgãos, esse valor é 11%. A lei pela Austrália é que as empresas paguem 11% de superannuation e as universidades pagam 17%. Então, assim, é uma diferença enorme. O que mais que tem? Férias. Vamos falar das férias. A gente tem aqui Eu vou falar como que era na Curtis, você também, fala aí, né, New South por Wales, eu favor. acho que é o mesmo, vamos ver se é. A gente tinha, por exemplo, no dia do nosso aniversário, direito à folga, tenho férias, 4 semanas de férias por ano, tem licença maternidade, tanto para o homem quanto para a mulher, não importa, assim, a mulher teve um neném, mas se o homem quer ficar como cuidador primário, ele pode tirar a licença maternidade paga por 6 meses. Ele pode também tirar a licença maternidade durante um ano, recebendo part-time. O que mais? É isso aí Aqui, também? isso, a gente tem 20 dias de férias, né? Mas a universidade fecha naquele período do fim do ano. É. Então, 12 dias fechado, a gente paga 3 dias de férias só. O restante eles dão de bônus. Aí, aqui a gente tem vários benefícios, por exemplo, a universidade que ela é vinculada com algumas companhias, então eu acho que agora tem um vínculo com a Virgin, que é a companhia aérea, com a JB Hi-Fi, que a gente tem desconto. A gente tem um esquema de academia aqui que eu pago menos da metade do preço de qualquer pessoa comum. Não só para a academia do meu bairro, mas para qualquer academia do estado de New South Wales. Aí eu aumento uma quantidade, acho que de $5 por semana, se eu quiser utilizar qualquer academia do país. Então, vamos por eu estou numa posição que eu tenho que viajar muito, mas eu gosto de ir na academia todo dia. Então é isso, eu pago $5 a mais por semana e eu posso mudar. A gente tem um campus muito legal, a gente tem a progressão de carreira, né? Então, assim, o dissídio normal que a gente tem por ano, a gente recebe, né? É igual o dissídio brasileiro. Então, geralmente é 3, era 1, 2%, mas teve um pulo muito grande para 3 a 4%. Só que, vamos supor, você começa no nível B, step 1, passo 1. Aí, automaticamente, quando você vai para o segundo ano de contrato, além de receber o dissídio em cima daquele valor, você já vai para o step 2, até você parar no último step do seu passo. Aí você tem que aplicar para promoção para receber um salário maior, ou você pode aplicar para promoção até um pouco antes, né? Então, eu estou no step 6, então já... Desde que eu cheguei, eu comecei no step 6, enfim. Aí eu tô parado, eu só recebo de seed, mas aí quando eu for para level C, se Deus quiser, vai acontecer. Vai acontecer. Aí já dá um salto bem, bem legal. Bem, bem legal. Então, vai acontecer, eu tenho certeza que vai acontecer. Vai sim. Tô trabalhando bastante para isso. E aí, o dia a dia de professor? Como que é a sua rotina? Sim. Então, assim, a rotina, ela é manejada por nós mesmos, né? Então, acho que o brasileiro já está acostumado com isso, né?
Claro que dias que eu tenho que dar aula, eu tenho que dar aula, então não tenho que, como falar, eu vou trabalhar de casa, né? Mas, assim, hoje a gente está numa rotina de sistema híbrido, né? Então, tem gente que trabalha de casa 2, 3 vezes por semana. Eu gosto de vir para o campus pelo menos 3 vezes por semana, porque, primeiro, eu gosto de estar aqui, né? Apesar de eu pegar um pouco de trânsito para ver, mas eu gosto de estar aqui. Eu também tenho alunos que eu gosto de ver e estar conversando, gosto de estar mais próximo para dar um suporte, né? Mas as aulas, nesse sistema que eu tô, aqui na UNSW a gente tem 3 trimestres por ano, então eu estou vinculado a 2 cursos por ano, né? Então, no termo 2, que é o termo que acabou agora no fim de agosto, eu dei aula de projeto de pesquisa, eu ensinei alunos a fazerem revisões narrativas, né, de literatura, basicamente, e aí no termo 3 eu estou trabalhando com a reabilitação neuromuscular, então dou aula para alunos de fisiologia do exercício, que nada mais, nada menos é bacharel em educação física, é a tradução, assim, no nosso contexto. E apesar de ser físio, as minhas aulas eu estava dando para os alunos de bacharel de educação física, só que a partir do ano que vem eu vou dar aula para cientistas do esporte, bacharéis de educação física e fisioterapeutas. Então eu vou estar dando aula, e aí a partir do ano que vem eu vou dar aula de reabilitação neuromuscular com enfoque para bacharel de educação física e físio num curso, e no outro para cientista do exercício e bacharel de educação física. Aí, para a parte de pesquisa, eu coordeno a minha própria pesquisa, né? Então, assim, ou posso trabalhar com outros colegas, então eu trabalho alguns projetos em mentoria com a professora Kim Delbert, que é vinculada à universidade, mas ela é empregada pela Neuroscience Research Australia, que é um instituto de neurociências vinculado à universidade, e aí eu também tenho outras pesquisas que eu toco aqui. E, assim, a gente depende do financiamento também, né? Então, tem diferentes tipos de pesquisa que nós conseguimos fazer. Nós conseguimos fazer uma pesquisa mais simples, com os alunos de graduação e o aluno de honors, né? Que basicamente é o aluno que faz o TCC aqui, que não é obrigatório. Mas aí, fazendo o TCC, o aluno já tem a condição de ir direto para o doutorado. E aí, umas pesquisas um pouco mais complexas, assim, por exemplo, eu quero fazer um programa de reabilitação duplo cego com pessoas com doença de Parkinson, que é a população que eu trabalho. Aí a gente tem que aplicar para um financiamento grande, vamos por $100 mil, para que nós recrutamos os participantes, nós pagamos pelo tempo do participante, compramos equipamento, contratamos assistente de pesquisa. Então, até a mesma dinâmica em comparação com o Brasil, por exemplo, eu vou dar um panorama de como era o nosso laboratório. A gente tinha uma professora grandona, né, que era a professora Lilian Gobi, e aí a gente tinha entre alunos que tinham bolsa e não bolsa, desde o parceiro de pós-doc até o aluno do segundo ano de graduação, a gente tinha 20 e poucas pessoas no nosso laboratório. E aí um ajudava o outro, né? Aqui você consegue trabalhar em colaboração com outros alunos, mas é muito comum você conseguir o financiamento para pagar um assistente de pesquisa, e o assistente de pesquisa trabalha junto com o teu aluno, né? No programa de doutorado, vamos dizer assim. E aí a parte de administrativa e de extensão à comunidade, aí geralmente vai de acordo com o que você gosta de fazer, mas às vezes também tem um tapa no ombro do chefe que fala, tem uma vaga ali, seria legal você trabalhar nisso, ou se você está pensando em promoção, é bom você trabalhar com isso e aquilo. E aí nessa parte eu trabalho em ajudar alunos que sofrem com problema de inequidade, sabe? Então, com alunos internacionais, eu trabalho junto com um grupo que recruta alunos indígenas na universidade também, então a gente cria estratégias. Eu trabalho com esse grupo de equidade para a gente poder entender quais são os problemas do aluno internacional e dos alunos que vêm de regiões rurais, que têm um acesso financeiro um pouco menor, para ver como que a gente pode suportar, como assistir esses alunos a ter uma trajetória mais
com uma maior equidade, sabe? Ao invés de sofrer muito pelos... A pessoa nasceu, cresceu pobre, a pessoa já entra na universidade com desvantagem, né? E isso foi o que aconteceu comigo, né? Então, eu trago uma experiência pessoal para tentar mudar esse panorama dos alunos, né? E aí as outras atividades administrativas são com grupos de pacientes com doença de Parkinson, ou revisar artigo aqui e ali, fazer parte de comitês e tudo mais. E a parte que você orienta, supervisiona os alunos? Que eu acho que isso que muita gente quer saber também. Como que acontece o processo seletivo? Como que você... como que eu vou perguntar isso? O que o aluno precisa fazer para brilhar os seus olhos? Que ele te manda um e-mail e você olha, nossa, esse aluno aqui eu quero que ele faça pesquisa comigo. Perfeito. É uma pergunta muito boa, Adriana, e eu sei que né, eu estou conversando com você, representando o Day Science, né, que trabalha nesse projeto de ajudar alunos a conseguirem uma vaga aqui, né? Mas apesar de ter toda essa conversa que a gente sabe, né, não tem melhor aluno do que aluno brasileiro, e eu vou ser bem honesto contigo, é a parte que eu mais gosto da área acadêmica, é supervisionar aluno. Eu gosto de fazer pesquisa, mas, como eu falei, eu vejo que é de extrema importância disseminar esse conhecimento, né? E para quem que você vai disseminar esse conhecimento? Ou para a comunidade, ou para os teus alunos, para que esses alunos depois disseminem para a comunidade, né? Então, a parte mais prazerosa de ser um acadêmico, para mim, é a parte de supervisionar. Então, como é selecionar os alunos? É uma pergunta muito boa. Eu acho que, assim, só o fato de você ser brasileiro ou latino-americano ou vir de qualquer inequidade, eu vou abrir minha porta para conversa. Então, já começo por aí, porque eu acho que as pessoas, elas têm algumas trajetórias e são importantes a gente considerar, né? Então, a gente sabe que o brasileiro tem uma trajetória que, para chegar no exterior ou para fazer um doutorado no exterior, é uma trajetória muito mais árdua do que um aluno local. Que o aluno local não precisa fazer muita coisa. Se o aluno aplicar para uma bolsa, ele vai pegar, porque tem bolsa para ele, né? Então, assim, eu já começo a conversa por aí. Para mim é muito também de verificar o interesse do aluno, né? Então, assim, tem alunos que vêm uma bolsa, tipo, eu não quero sair da Austrália, vou aplicar um doutorado e vou continuar lá. É algo assim que eu até seleciono um aluno assim, não tem problema, mas eu gosto quando o aluno é apaixonado, sabe? E tipo, o que você quer fazer da tua pesquisa? Mesmo que se for, eu quero me tornar doutor, mas beleza, você gosta daquilo que você faz? Se você gosta e consegue demonstrar para mim que você gosta, aí eu falo, opa, beleza, então a gente já começa no mesmo lugar, então a gente é apaixonado pelo que faz. E aí, a partir disso, aí entram algumas coisas burocráticas. Algumas que não são por minha conta, como, por exemplo, o inglês. Ai, Paulo, meu inglês é ruim. Meu inglês era péssimo quando eu vim aqui a primeira vez. A primeira vez que alguém veio me cumprimentar, eu falei, que é isso? Não entendi nada, ainda mais com o sotaque deles. Mas você só melhora o inglês quando você está num país fora, entendeu? Então, eu não tenho problema nenhum com inglês. Quem tem é a universidade, né? Então, assim, é muito bom para quando o aluno, né, vamos supor, se o aluno me aborda ou aborda qualquer orientador, é bom o aluno saber que ele precisa ter o nível de proficiência, né? Tem formas de não ter o nível que eles pedem, mas você tem que comprovar com alguns documentos. Então, para play safe, né, é melhor ter o nível de proficiência. E outras partes, assim, também para ser bem sincero e honesto com o aluno, para ser competitivo para uma bolsa, pelo menos na minha universidade, é ter um currículo bom com publicação. Isso ultimamente tem contado muito, porque pelo menos aqui na minha universidade, assim, não é uma regra, mas 10% das vagas são alocadas para alunos internacionais. Né? E aí, quando os alunos internacionais estão aplicando,
são geralmente alunos muito bons, então você tem que ser melhor do que aquele que está aplicando, né? Então, eu gosto sempre de falar isso para o aluno, a gente vai tentar, eu vou tentar junto com você, mas tem que ter um currículo competente, mas claro, vamos supor, se eu consigo um financiamento grande, que esse financiamento me paga uma bolsa de doutorado, por exemplo, eu consegui US$ 500 mil para fazer pesquisa por 4 anos, e aí com isso eu consigo pagar um aluno de doutorado, aí fica meu critério, né? Aí o meu critério é ser apaixonado e se alinhar com as ideias, e é isso. Acho que esse é o essencial para mim. Só para clarificar, porque aí, para o pessoal entender direitinho, existem duas maneiras de conseguir o dinheiro para a bolsa, Isso. né? Que aí é a concorrência geral pela universidade, que aí você falou que só 10% das bolsas vão para alunos internacionais, e por Isso. ser muito competitivo, quem tiver mais publicações vai fazer a diferença. E aí, outra maneira é quando o professor tem os recursos próprios, que ele aprovou ali um projeto, então ele quer um aluno específico para trabalhar no projeto dele, então o professor ele tem autonomia para escolher o aluno, e aí escolhe, como você falou, né, pela paixão, pela habilidade que o aluno vai ter, a desenvoltura para conduzir o projeto. Exatamente. Aí, Paulo, você falou assim que você sempre gosta muito dos alunos brasileiros, latino-americano. E aí, para não ficar assim, porque ele é brasileiro, claro, ele vai puxar saco para brasileiro. Mas eu queria falar uma coisa, quando eu coloquei a Day Size no ar oficialmente, isso foi em maio, você foi um dos primeiros que começou a seguir a gente. Eu lembro, você mandou um áudio. Eu vou até me emocionar. Somos brasileiros, pô. Aí faz diferença, isso faz diferença. Porque assim, quando eu tive essa ideia, eu tava meio insegura, tipo, eu vou lançar isso, mas não sei nem se vai ser bem visto e tal. Mas eu acho que a comunidade precisa, então Sim. vamos ver. Você mandou um áudio para mim elogiando e falando assim que era uma grande ideia, que isso era uma grande ideia porque você e todos os seus colegas, não só também brasileiros, os professores australianos, adoram os alunos brasileiros porque os alunos brasileiros eles mostram muita motivação. Gente, eu sou muito chorona, desculpa. Pô, se você chorar de novo, eu vou chorar aqui também. Mas pode chorar, que é bom, pô. O brasileiro é embaçado demais. Eu acho que a gente vive tanta coisa no Sim. Brasil. E assim, quando a gente chega numa posição que a gente está hoje, tipo, e fica olhando para trás, cara, é de se emocionar mesmo, sei lá. Sim, o que eu queria dizer é assim, que o que você falou para mim me motivou muito nesse trabalho da Day Science. Obrigado. E aí eu queria que você falasse assim o que você escuta dos seus colegas, porque é também o que eu escuto aqui, que eu vejo aqui dos professores australianos, o quanto eles recebem bem os brasileiros, o quanto os brasileiros são bem vistos pela motivação para trabalhar. E que isso é cultural da gente, né? A gente traz do Brasil. E aí eu queria que você falasse isso também, tipo, só para validar. Porque assim, não é só eu, não é só eu que estou vendo isso, sabe? Você também vê isso. Não, é bem isso, Adriana. Eu acho que assim, se a gente pensar na perspectiva do Brasil, né? Vamos supor, um aluno de mestrado hoje no Brasil, quanto que ganha? Uns 2,5 pau? Numa cidade como São Paulo, basicamente o aluno tá ali, tipo, pô, ganho isso, o aluno consegue sobreviver e é isso. Só que o aluno que vai fazer o mestrado é um aluno que já é apaixonado. Ele sabe que poderia, vamos supor, um fisioterapeuta numa cidade como São Paulo, ao invés de estar ganhando 2,5 pau, estaria ganhando uns 5, vai. Tô chutando alto, que eu não sei a realidade de São Paulo hoje em dia. No mínimo dobraria esse valor. Então, o aluno brasileiro que já vai para a área acadêmica, é porque o aluno está interessado. Se o aluno fez o mestrado, se o aluno produziu, se o aluno está produzindo, é porque o aluno está interessado. Então, o aluno já vem aqui com aquela sede de tipo, pô, eu gosto de fazer pesquisa, eu estou aqui porque eu sou apaixonado, né? Então, isso para mim já é um ponto que conta muito.
Só que quando você começa a trabalhar com aluno brasileiro, é aquele aluno que também vê, tipo, pô, hoje eu estou no exterior. Então, é o tipo de aluno que sabe que eu vou fazer o máximo dessa oportunidade, porque talvez essa é uma oportunidade única na vida, e foi assim que eu encarei, sabe? E, e aí a gente gosta disso, e não significa ter que trabalhar mais que o outro, né? Claro que o aluno brasileiro sempre acaba trabalhando mais, ou pelo menos trabalha a mesma quantidade, mas utiliza uma demanda cognitiva muito maior, porque inglês é a nossa segunda língua. A parte cultural é diferente da nossa cultura também, né? Então, assim, essa demanda cognitiva, ela acaba sendo um pouco maior. Então, a gente coloca bastante esforço e isso faz com que os orientadores, eles falam, nossa, mas peraí, nunca tive um aluno assim, sabe? Então, eu vou citar o exemplo de uma aluna minha de doutorado agora, a gente tem conversado sobre a Confirmation of Registration, que é basicamente a qualificação que acontece todo ano. Ela teve um progresso excelente até agora, né? E eu sei que alunos locais não tiveram o mesmo progresso, né? E aí isso lidando com o fato de ter saudade de casa, ela até escreveu, ixi, na live, mas deve ter saudade de casa, o inglês é segunda língua, mas está fazendo um trabalho excelente, pô. Né? Então, pessoas notam, a gente nota, e é isso, assim, sabe? Então, essa paixão e essa vontade de trabalhar, outros colegas, eles veem isso, né? Então, não só eu, mas assim como outros. Eu vou dar um exemplo, o trabalho com dor na Austrália é um trabalho muito forte. A gente é meio que pioneiro, assim, com o trabalho de dor, né? Desde de entender o que é dor até intervenções. E assim, tem muitos brasileiros que trabalham nessa área, principalmente na Universidade de Sydney, e meu, ganhando prêmio, ganhando fellowship, tipo, competindo a alto nível, assim, sabe? E por quê? Por que que eles vêm para cá? Se a galera não gostasse deles, não soubessem que eles eram competentes, eles iriam investir num aluno local, que é muito mais fácil, de verdade. É muito mais fácil conseguir uma bolsa para um aluno local, só que o aluno local, eu tenho certeza, não só em questão de qualidade de escrever um artigo ou qualidade da experiência em si, mas não vai proporcionar aquela experiência para o orientador também, de ter alguém apaixonado, de ter alguém para comprar ideia, pô, tô a fim de fazer esse projeto, é uma loucura. Não, vamos embora, a gente consegue tocar, sabe? Então, assim, o brasileiro é muito bem visto, não só bem visto, mas como tem enchido os outros brasileiros de orgulho aqui na Austrália, né? Então, a gente está fazendo um trabalho brilhante, não só aqui como no mundo. Pô. Se você pesquisar os brasileiros, tipo, ao redor do mundo aí fazendo ciência, a gente arrebenta. E assim, eu tenho recebido muitos currículos do pessoal que eu estou trabalhando junto agora, e são alunos muito bons mesmo. E eles chegam e falam: ah, mas eu acho que eu não sou bom o suficiente. E aí eu indico os grupos, olha, contacta esse grupo aqui. Ah, mas eu acho que o professor vai me ignorar, eles não vão gostar de mim. Gente, pelo amor de Deus, o brasileiro não sabe o valor que tem. Não. A nossa formação, comparada à formação da Austrália, a gente está anos-luz em termos de conteúdo. E aí, aquilo que você falou antes, né? Que se a gente tivesse a estrutura que a Austrália tem, a gente estaria ali, seria foguetes, Sim. sabe? Mas assim, a gente não tem essa estrutura. Esse que é o nosso problema, e além dos problemas sociais que tem no Brasil, né? Mas o que eu quero dizer para os brasileiros, eu quero que gostaria que você endossasse isso, Sim, o quanto que os brasileiros são bons, e para parar de ficar com essa insegurança de, ai, não vou nem tentar porque eu acho que eu não sou bom o suficiente. Não é isso não, gente, pelo amor de Deus. Não é, Paulo? Sim, olha, eu vou colocar a Priscila, coitada dela, tá online, vou usar ela de exemplo. Eu vou colocar a Priscila como exemplo, né? A Priscila, ela estava pleiteando fazer doutorado desde quando eu estava na Nova Zelândia, né? A gente estava pensando em continuar por lá. E aí eu lembro que a nossa escola em si, a gente ficou abismado e assustado pelo fato da Priscila não ter conseguido uma bolsa. A Priscila
na época tinha 2 artigos como primeira autora em revista internacional e mais uns 10 como coautora, e você olha para as notas no currículo da Priscila, nota do mestrado A, e aí nota de graduação também notas excelentes, né? E aí eu falei, não, mano, a gente vai conseguir na Austrália, não tem como não ser bom. E aí, porque a gente já começa primeiro, a gente tem que fazer o mestrado no Brasil. E aí no mestrado você tem que produzir, senão você perde a tua bolsa CNPq ou CAPES. Então, por obrigação, a gente, na largada, a gente já sai, largando na frente. Só que o brasileiro, por conta disso, e mais por conta eu não sei, eu acho que a formação no Brasil também é muito boa, assim, sabe? A nossa grade curricular é boa, o nosso tempo destinado à pesquisa é bom, é integral, o aluno é apaixonado. Então, para os alunos que estão aqui, a gente, infelizmente, tem aquele negócio de ter dúvida de si mesmo. Não tenha, por favor, tá? Eu tenho certeza que qualquer um daqui que se mandar uma mensagem, mandar um e-mail para um pesquisador acadêmico daqui, eles vão ver com bons olhos, sabe? Vão ver sim. E eu falo assim pelos meus colegas mesmo, assim, sabe? Eu até compartilhei com a Adriana compartilhou no Day Science, e um colega meu, o Matt Brody, que ele estava com dinheiro da bolsa para pagar um aluno, e ele chegou antes de colocar para todo mundo, ele falou, Paulo, eu sei que você tem contato com os alunos brasileiros lá, você não conhece ninguém. Eu falei, peraí que eu vou te arrumar alguém. Aí eu já fui lá, bati na porta da Adriana, eu falei, Adriana, você que é cheia dos contatos aí, hoje você é quem né, tem essas conexões aí, né, tem a marca, Day Science e tudo mais, e a Adriana colocou, né, fez essa chamada lá, e eles estavam super empolgados para ter um aluno brasileiro, sabe? Então, não tenham medo. Naturalmente, o aluno brasileiro, já falando mais para o doutorado, né, o aluno brasileiro já vai sair do mestrado com algumas publicações. Eu estou em conversa com 2 alunos para doutorado que a gente vai aplicar em maio do ano que vem. Um já tem, acho que 2 artigos como primeiro autor, um aceito e tem mais uns planejando. A outra aluna já tem 2 artigos como primeira autora em revisão, mas já tem alguns outros planejando, mas tem outros 2 artigos como coautora. Então, assim, eu não gastaria tempo se eu não achasse que os alunos fossem bons. Né? Então, me mandaram um e-mail, me mandaram uma mensagem através do link da Day Science, né? Me acharam, inclusive, no site da Day Science, e quando a Adriana compartilhou algumas coisas sobre mim, sobre as vagas que eu estava oferecendo, e aí ali continuou, e eu não estou conversando com nenhum aluno gringo, porque eu falei, não, vou investir nesses daí que estão com vontade, e é isso. Então, tipo, eu acho que se pau não vou ter nenhum aluno gringo ano que vem, eu vou continuar tendo o Brazilian Storm, que eu acho que eu gosto de falar aqui na Austrália. E só para adicionar a informação aí que você citou desse professor que tinha um financiamento, e a gente achou aqui o aluno em 2 tempos, né? Sim, você falou para mim. Rápido. Nossa, foi super rápido. Não foi para frente por motivos pessoais do aluno, mas assim, o professor se encantou pela aluna. Você participou também da entrevista com ela, né? Entrevista. Mas é isso, gente. Não tenham medo, não sintam que vocês são incapazes, porque realmente, pela estrutura do ensino brasileiro, o brasileiro já sai ali na frente. Sim. Paulo, outra coisa que eu queria mencionar também, quando eu li a sua história, eu fiquei assim impressionada e fiquei muito feliz de saber que você está fazendo para os alunos, como é que eu posso dizer? Que a sua história está se repetindo com seus alunos, porque assim, eu acompanhei o Lucas, que ele está até aí também. Tipo, eu sei que você tem a Priscila, e aí o Lucas está fazendo o mestrado sanduíche com você. Sim. E aí eu acompanhei a trajetória do Lucas, a gente ajudou na vinda dele também. E ele está fazendo um mestrado sanduíche, que é exatamente como você começou a sua história aqui na Austrália. Sim. Como que é para você ver isso? Que, poxa, tipo, é o seu aluno ali, a sua colaboração com o Brasil, você está trazendo
os alunos, assim como aconteceu com você há anos atrás. E como que é isso? Qual que é o Olha, sentimento? usando as palavras do Cazuza, eu vejo o futuro repetir o passado, sabe? Então, que venham mais Lucas, que venham mais Priscilas, né? Eu não vou comentar outra aluna, porque a gente está na conversa ainda e eu não sei se eu posso não, mas enfim. Mas estamos conversando e me enche de orgulho, meu. Me enche de orgulho de saber que, por exemplo, o Lucas, a gente tem uma trajetória até bem parecida, né? Eu vim da Grande São Paulo, ele veio de São Paulo, estamos em faculdade particular, trabalhamos enquanto fizemos a universidade, né? Então, assim, tipo, eu olho para trás e falo, olha lá, a trajetória é bem parecida com a minha, né? Inclusive, até pegar uma bolsa BEP da FAPESP para passar um tempinho aqui, foi bem similar, né? Então, assim, me enche, assim, bastante de orgulho, né? Eu fico muito feliz, assim, né, de ver os alunos conseguindo essas bolsas, né? Então, é muito enriquecedor, assim, sabe? Saber que estão aplicando, conseguindo e vindo, e as portas estão abertas, assim, para mais Lucas e mais Priscilas também. Que massa. É ótimo. Espero que o Lucas, a Priscila e todos os outros Lucas e Priscilas que vierem aproveitem bastante esse período. Espero que eles estejam curtindo o Sidney também. Eu fico muito orgulhosa do Lucas, assim, eu não tenho muito contato com a Priscila, mas é o Lucas que eu conversei mais, porque ele é tão jovem, tão novinho, e é muito legal ver eles tendo essa oportunidade. É inspirador para mim. Eu vou ser bem sincero contigo, sabe? Assim, eu tô aqui, eu tento inspirar os alunos, né? Então, eu conto minha história de vida, eu acho que é importante contar, né? Quem me segue nas redes sociais sabe, né? Tipo, quanto que eu trabalhei para estar aqui e tudo mais. Não é um negócio de coaching, sabe? Meritocracia, não. Cada um tem o seu, né, a sua trajetória, sabe, os seus desafios e dificuldades, mas é possível, né? E aí eu vejo alunos como o Lucas, que, né, teve toda a resiliência de trabalhar para estar aqui, a Priscila, que teve uma negativa na Nova Zelândia, numa universidade inferior, inclusive, e aí falou, não, eu quero continuar tentando, e isso me mantém mais empolgado e pensando, pô, se tem essa galera que faz por onde, então eu me motiva mais para continuar dando uma melhor, assim, também, sabe? Então, é bem legal. E estão fazendo um trabalho excelente, a propósito. Então, não, e você também, né? Tanto destaque aí, prêmios. Fala um pouco pra gente da sua pesquisa antes da gente encerrar. Eu sei que a gente já tá passando do tempo. Se você tiver compromisso aí, você me corta. Tá, não, eu tenho daqui 10 minutos, mas não tem problema. Eita! Aí 10 minutos Então, a gente acaba. vamos só falar rapidinho, Tá? então, um pouquinho da sua pesquisa, porque fisioterapia é, assim, super interessante, essa parte de neuro. E eu só queria falar também para os fisioterapeutas que eu sei que estão assistindo ou que vão assistir, que para ser professor universitário, você não precisa do reconhecimento da profissão. Mas para atuar como fisioterapeuta, clinicar aqui na Austrália, você precisa. Sim. Porque eu acho que é uma preocupação da galera essa questão do reconhecimento. Mas para a carreira acadêmica não precisa passar pelo processo de reconhecimento. Não precisa não. É assim, questão de pesquisa, hoje eu trabalho com... Hoje não, eu trabalho desde 2008, 2009, foi minha primeira exposição com pessoas com doença de Parkinson. E aí, durante o meu mestrado, eu tive interesse na mobilidade, entender o porquê que as pessoas com Parkinson elas caem mais frequente, né? Então, eu tenho alguns trabalhos em desenvolvimento no momento, eu tenho um trabalho juntamente com a Michael J. Fox Foundation, que é a maior filantropia do mundo, lá na Nova Zelândia, como a gente está tentando entender como que o Parkinson afeta os indígenas e os povos oriundos das ilhas do Pacífico, né? Então a gente tem feito esse trabalho lá, e aqui no momento nós estamos desenvolvendo alguns trabalhos para entender, né, o risco de cair em pessoas com doença de Parkinson com a Priscila e com o Lucas, né? Então, assim, para não entrar muito em detalhes, né? E aí, no outro projeto que estamos desenvolvendo aqui, nós estamos desenvolvendo um aplicativo de celular para que nós consigamos fazer uma análise mais aprofundada do movimento, como eu falei anteriormente, daquela análise tridimensional, né?
mas ao invés de utilizar todas aquelas câmeras, utilizar um smartphone como a gente está utilizando. Então, a gente já fez o desenvolvimento do aplicativo, a gente está passando pela última triagem de dados para começar a coletar para ver o quão fidedigno essas informações são. E aí, se forem, aí a gente consegue disseminar para a comunidade né, de profissionais da saúde para que eles possam utilizar essas ferramentas. E aí, com isso, nós conseguimos reduzir a inequidade, né, de acesso à saúde. Então, por exemplo, uma pessoa que mora no interior de um estado assim, menor, né, com menor poder aquisitivo, um fisioterapeuta talvez que tenha acesso àquele aplicativo. Hoje em dia todo mundo tem um smartphone, né? Então a pessoa consegue filmar o próprio cliente e fazer toda essa análise do movimento e ajudar com que essa análise do movimento seja mais fidedigna e a pessoa consegue prescrever o exercício, a intervenção de acordo com o que de fato aquele paciente ou aquele cliente apresenta, né? Então, são pequenas pesquisas para melhorar o acesso à saúde de forma geral, né? E aí tem mais pesquisas que eu estou em mente também, sabe? Então, quedas, doença de Parkinson e análise do movimento em geral, seja com população clínica ou não, chama nós. Dá um contato na Adriana lá, porque a ideia a gente tem, né? A gente tem alguns recursos, né? Então, a gente, graças a Deus, a partir do ano que vem, a gente vai ter um laboratório muito bem equipado aqui na universidade, mas eu também tenho acesso ao Neuroscience Research Australia, que é o instituto vinculado aqui à universidade, e além de tudo isso, principalmente para populações clínicas como pessoas com Parkinson e idosos saudáveis, nós também temos uma relação muito boa com ONGs e com grupos de suporte a essas pessoas para facilitar no recrutamento. Então, dá para acontecer, a gente só precisa de aluno. Eu preciso de aluno, gente. Pode contar. Eu vou receber todo mundo aí. Paulo, você falou pequenas pesquisas, eu vou te corrigir. O que você está fazendo é grande, é muito grande. Você está transformando vidas das pessoas. E isso que eu acho que é a verdadeira ciência, é você fazer pesquisa para tornar a vida do outro melhor. Então, assim, só parabéns. Obrigado, por toda a sua trajetória, pelos seus alunos, por todos os destaques que você vem recebendo aqui na Austrália. Desculpa ter passado do tempo. Não, imagina. Te agradeço muito por ter doado. Te agradeço muito por ter doado esse tempo pra gente. Muito, muito obrigada mesmo. Imagina, eu posso deixar um ponto final aqui também, Adriana? Claro, a palavra é sua. Assim, primeiro, não se desencorajem, tá? Então, se tiverem com vergonha de contactar, igual a Adriana falou, meta a cara, assim, sabe? Contacta, a Adriana tem dado suporte. Eu sei disso porque eu acompanho, mas também a gente conversa para vários alunos. Então, assim, seguem a Adriana aí no Day Science, né? Mas não tenham essa vergonha, porque no fim, o brasileiro, a gente só não domina o mundo porque, mano, a gente não quer, assim, sabe? E a gente não tem essa ambição, assim, no sentido negativo da palavra ambição, né? Mas a gente tem a ambição de chegar a lugares longes, né? Mas às vezes a gente fica um pouco introvertido em questão a isso. Então, metam a cara, tá? E se alguém tem interesse na minha pesquisa, me segue também no Instagram, a Adriana vai compartilhar, ou no LinkedIn também. E se alguém tiver interesse no que eu faço, pode me contactar. E eu sempre estou disposto a bater papo com os alunos brasileiros. Estava conversando com um aluno hoje pela manhã brasileiro, né? O Lucas e a Priscila estão aqui. Estou conversando com mais outras 2 alunas brasileiras, uma para fazer doutorado, outra para fazer um período de estágio aqui comigo, né? Então, assim, e até mesmo os brasileiros que já fazem mestrado e doutorado e querem passar por uma experiência de sanduíche, fiquem à vontade também para me contactar, porque as portas aqui estão abertas, tá? Então, estamos aí para facilitar esse trabalho e ajudar vocês a crescerem também. E isso é um prazer pessoal que eu tenho, sabe? É a parte que eu mais gosto na área acadêmica. Então é isso. A gente
sente isso, Paulo. Dá para sentir o seu amor pela pesquisa e Valeu. por tudo que você faz. Olha aí, o Israel até falou, deu até vontade de ser fisioterapeuta. Posso complementar esse comentário do Israel? Eu não Claro. trabalho só com físio, viu, gente? Qualquer área da saúde. Desde enfermeiro até médico a gente vai. Entendeu? Claro que eu trabalho com reabilitação, mas, por exemplo, eu tenho um colega do Brasil que ele é farmacêutico que ele me contactou e eu trabalho, por exemplo, uma dos meus nichos de trabalho é para entender como que a medicação que é para ajudar as pessoas com Parkinson acaba atrapalhando. Então, eu tive um bate-papo com ele, eu falei, olha, estou mais ou menos nessa área. Então, a gente tem conversado, ele está pensando em tirar uma licença prêmio no Brasil para fazer um período de mestrado aqui, para aplicar uma bolsa para fazer o mestrado. Então, assim, não só comigo, mas com outros pesquisadores, não deixa a tua profissão inicial te limitar, porque você nunca vai saber se, por exemplo, um cientista social poderia trabalhar comigo. Na pesquisa que eu tenho feito hoje, com certeza, eu trabalho com advogados aqui. Eu faço pesquisa com advogados, para entender como prevenir quedas. Então, assim, tipo, não deixa a tua profissão também limitar a algumas ideias de pesquisa que você tem. Muito bom. Tem um médico para indicar para você. Ele tá até aí assistindo, Jean. Só vem. Muito bom saber, Paulo. Muito bom mesmo. Muito obrigada pelo seu Imagina, tempo, por tudo. Eu queria falar para o pessoal que a live vai ficar salva na página do Instagram. Depois eu edito e coloco lá no YouTube, porque é muito longo. Eu acho que o YouTube é um veículo melhor para o pessoal assistir. E também tem o formato podcast, Sim, né? é mais acessível. Paulo, muito, 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 muito obrigada. Eu Imagina. adorei o papo, adorei que você doou esse tempo pra gente, de verdade. Muito Precisa bater um obrigada. papo quando eu for para Perth ou você vir para cá para a gente tomar um Com cafezinho. certeza, com certeza. Tchau, Tá Adriana. bom. Tchau, gente. Tchau. Prazer. Bye.